Olá pessoal, eu estou aqui com uma pessoa sensacional que talvez vocês conheçam não só a pessoa, como também o livro, A Tríade do Tempo, que é o Christian Barbosa. E esse livro aqui eu posso falar que quando eu comecei a ler, a primeira coisa que eu pensei foi, eu preciso mudar alguns hábitos na minha vida e quem quiser, vale a pena, vale muito a pena mesmo. Christian, eu estava aqui contando para o Christian o que são os 8 P's, e os 8 P's tem muito a ver com gerenciamento de tempo, no final das contas, porque é um processo, né? Um baita processo, banner. Então, desse pouquinho que eu te mostrei, com a experiência que você tem de empresário, o que você vê que isso pode ajudar, ou o que gerenciamento de processo, de maneira geral, pode ajudar um pequeno empresário que está sempre escravo do negócio dele, correndo muito, e a gente sabe o que é isso também, né? Tá, eu acho que a gente pode falar isso em duas partes. Primeiro, sobre os 8 P's. Eu estava te falando, eu já conheci os 8 P's antes de te conhecer. Tá. Então, assim, o teu produto precede o criador, o que é muito legal. Bom, acho que é ótimo, bacana exatamente. quando isso dá certo. Eu já tive uma agência digital muito grande, tenho hoje uma agência digital menorzinha, e assim, eu vejo a diferença entre a gente na agência, mesmo participando de um grande grupo de propaganda no Brasil, um dos maiores e tal, o quanto que a gente, de certa forma, era amador, comparando com o que é os 8 P's hoje. Então, assim, se você pegar o 8P, você estrutura para uma agência, para uma empresa, para um pequeno empreendedor, a forma dele se posicionar na internet. Então, em todas as áreas. Acho que, assim, você com esse teu perfil de engenheiro, e o meu também de matemática e computação, eu gosto quando a gente dá essa visão para as pessoas, assim, ó, plug, faz isso e funciona. A visão exata dentro das humanas, né? Porque muita gente acha que marketing ou vendas é puramente ciências humanas. Hoje não é mais. Hoje é matemarketing, né? Não é marketing. Pessoal, vocês sabem que a gente está no aeroporto aqui, que eu peguei o Christian aqui entre uma viagem e outra, então vão acontecer coisas como essas aqui. Mas vamos lá que o microfone pega. Mas a grande questão que eu falo hoje é que o marketing é muito, como eu falo para vocês, matemarketing, né? Não é mais marketing, né? Isso é uma coisa interessante. Em produtividade é a mesma coisa. Eu acho que por trás de você entender como planejar, por trás de você entender como gerenciar o seu dia, tem estatística, tem matemática. Quando você analisa o ser humano, você vê que ele tem certos padrões de comportamento. Quando você põe isso para o marketing, você sai do achismo do marketing, faz uma campanha de mídias sociais, de rede social, faz um conteúdo diferente. Já não é mais só isso. Eu acho que nem um bom conteúdo hoje é sinônimo de resultado. Muito pelo contrário. Exatamente. Um bom conteúdo sem um bom marketing é morto. A questão da mulher de César, né? Não basta ser honesta, tem que parecer honesta também. É verdade. O conteúdo, né? E uma coisa que eu falo muito também, em cima do método 8 P's, é que o empresário hoje, muitas vezes, eu vi isso no teu livro, 10% das pessoas não têm processos, né? Por isso que outros, acho que 12%, outros 10% não têm um método. Que no final das contas é isso que faz com que a pessoa não siga padrões. Ela negue a própria estatística. E quando ela nega a estatística, ela acaba não conseguindo organizar a vida dela. E essa é uma coisa legal, Conrado, porque assim, o empresário, a gente lida com muita empresa, e seja uma empresa gigantesca, onde você vai ter a figura de um presidente, ou seja uma pequena menor, onde você tem 3, 4 funcionários, na maioria dos casos esses líderes se tornam escravos do próprio negócio. Por quê? Porque basicamente eles são tão operacionais e tão pouco estratégicos, que quando eles vêm estão fazendo a coisa acontecer, e literalmente não conseguem mais tempo fazer a empresa crescer. E aí quando você entra no novo mercado, um novo concorrente, entra alguma coisa diferente na tua operação, você não está pronto para dar o próximo passo, e aí você simplesmente às vezes quebra, ou às vezes se estressa para conseguir gerar alguma coisa nova. Então assim, eu defendo que a gente tem que parar para entender, primeiro, o que realmente deve ser o mais importante para a empresa. Então parar para pensar o seguinte, bem, eu tenho cliente, tenho fornecedor, eu tenho produção. Dentro dessas 3 áreas, que pode ser outras, mas basicamente essas 3, o que eu posso automatizar, o que eu posso fazer que vai ter sempre? Olhando clientes, o cliente geralmente me pergunta isso, o cliente geralmente pede, compra esse produto, o cliente geralmente me aciona mais entre a quarta e sexta-feira. Você entendendo essas variáveis, você começa assim, bem, como que eu me preparo para isso? E aí você tem várias formas de fazer. Treinar a equipe, você pode criar respostas padrões, você pode ter um software que automatiza respostas para as pessoas, você pode ter assistentes que te ajudam a fazer isso, e não dentro da empresa, você pode ter assistentes virtuais. Tem tanta coisa que dá para você fazer. E às vezes fala assim pro empreendedor, às vezes tem um cartão de crédito. Acho que esse é o melhor exemplo de como a coisa é simples, não precisa ir muito além. Tem um Visa, um Mastercard, que todos esses cartões, a partir da versão Gold aí, né, as versões mais básicas não, mas a Gold, a Platinum e a Black, todas elas têm um negócio chamado concierge.
Cara, o concierge é um serviço gratuito, você já paga por isso, e que às vezes você precisa fazer assim, tipo, eu queria, sei lá, cotar, por exemplo, uma viagem para 10 executivos na minha empresa. Ou eu queria, por exemplo, passar um final de semana em um lugar diferente. Ou eu queria ver uma forma diferente, por exemplo, de comprar um livro de marketing. Sei lá, eu quero comprar um livro de marketing para dar os 8P para dar para meus clientes, só que eu preciso cotar, ligar para a editora. Cara, você liga para o concierge, fala o que você quer. Os caras vão te pedir 1, 2, às vezes 3 dias úteis e te dão uma resposta. Ou seja, numa frase, às vezes de 15 minutos, você economiza 2, 3, 4 horas dentro do teu dia. Então imagina o resultado que isso não gera para o empresário. As pessoas elas não estão acostumadas a pensar em produtividade. Porque, por exemplo, eu mesmo me peguei várias vezes de, um funcionário meu não sabe fazer, não tem problema, eu vou lá e faço. Isso é básico, é normal, é mais rápido, só que as pessoas não fazem isso. Então, no final, quando não tem um processo, tem um livro muito bom que eu li, que chama O Poder dos Modelos Replicáveis, que mostra justamente como que as empresas que mais tiveram sucesso, aliás, leia esse livro, é muito bom, as empresas que mais tiveram sucesso, elas fizeram a mesma coisa o tempo todo. Quer dizer, uma vez que você tem um processo e você começa a fazer aquela mesma coisa e você ajeita só onde tem a não conformidade, onde quebrou, você consegue ir muito longe, muito rápido, né? Só que isso é ter tempo para estratégia. Sim. E aí pensar. Eu falo assim, você não tem tempo, então reserva um dia na semana. Pega uma sexta-feira, por exemplo, de manhã ou de tarde, o horário que você for melhor. Marca uma reunião com você mesmo e sai fora do negócio. Vai para um hotel, vai para um Starbucks, vai para algum lugar fora. E aí fala assim, agora eu tô aqui para pensar em como que eu posso melhorar a execução do meu negócio. Porque assim, o líder, o presidente, o empreendedor, ele não deveria fazer nada. Ele deveria solicitar para os outros fazerem. Exatamente. Esse é o teu papel. Eu acho assim, você como empreendedor, como empresário, ou você mesmo dentro da organização como um líder de um grupo, deveria pensar, o que eu tenho que fazer para as pessoas conseguirem fazer o trabalho por elas, e não o meu próprio tempo alocado para isso. Isso é desenvolver pessoas, é criar liderança, é criar estratégias dentro da empresa para toda a organização funcionar melhor. E processo é uma parte. Uma coisa interessante é o seguinte, às vezes eu ouço muito isso do empresário. Eu preciso contratar uma pessoa incrível, eu preciso contratar um grande cara de vendas, um grande cara de logística, eu preciso ter um profissional estrela dentro do meu negócio. Só que esse profissional estrela, ele é caro, ele não está fácil de achar no mercado, ele tem humores, hoje eu vou, amanhã eu não vou, e às vezes gera conflito na equipe de ciúme. O teu papel não é gastar tempo para achar profissionais estrelas. Você tem que ter pessoas normais fazendo um trabalho de estrela. Pessoas normais fazendo um trabalho brilhante. Isso é liderança. Como que você faz isso? Você pega uma pessoa boa, uma pessoa competente, uma pessoa normal e dá para ela um bom processo, uma boa documentação e um bom treinamento. Treina, não deu certo, retreina, não deu certo, retreina de novo. Não deu certo, demite. Porque também não dá para ficar perdendo tempo com quem erra 3, 4, 5 vezes. Então eu sempre falo na minha empresa a regra do 3. Primeira vez é tua obrigação de treinar, a segunda também é tua obrigação de treinar. Treinar e obviamente dar um feedback com um aviso. Na quarta, errou a mesma coisa? Desculpa, em outro lugar talvez ela faça alguma coisa melhor. Às vezes o teu estilo de liderança e delegação não bate com o da pessoa e por isso não dá resultado. Mas um problema que acontece é que o empresário muitas vezes ele não sabe o que ensinar, porque ele não tem um processo. Então quando a gente fala, você tem que treinar a pessoa. Mas eu vou treinar o quê? Uma vez ele treina uma coisa, uma vez ele treina outra, a pessoa fica confusa e a partir daí, se ele não tem um processo claro por trás, tanto dele quanto da pessoa, ele acaba não sabendo o que treinar e a pessoa não sabe o que fazer também. Isso é uma verdade. Por isso assim, não precisa também contratar um consultor para fazer um processo para você. Faz uma coisa simples. Eu vou fazer minha operação de venda aqui. Então o que você faz? Pega um papel do lado e um lápis, só isso vai ser o teu processo. E começa a fazer. Tudo que você fizer, anota o passo que você deu. A linha. Eu entrei no site da Cielo. Eu cliquei no botão tal. Eu fui lá e baixei a venda. Eu fui lá e mandei um e-mail pro cliente. Eu fui lá e peguei o produto e coloquei no correio. Escreve isso do papel. Depois que você escrever, documenta. O que é entrar no site tal e fazer tal coisa? Escreve um textinho. Acabou. E você segue um roteiro. Dá para uma outra pessoa. Fala assim, você consegue fazer isso sozinha? Aí dá pra pessoa ver se ela faz. Não, tô com dúvida aqui. O ponto que ela parar é onde você tem que reescrever. É onde você tem que refazer aquilo. Funcionou com uma, vai pra próxima. Agora a segunda consegue fazer sozinha? Conseguiu. Beleza, então você já tem um processo. Replicou. Aí você tem uma outra fase, o processo está rodando, não dá para esquecer dele. Daqui mais ou menos uns 2, 3 meses, você olha aquele processo de novo e fala, como que eu posso aumentar o tempo disso? Porque às vezes você está num processo que demora 8 horas. Será que você não poderia botar uma meta de ir para 4, 3 horas? Para aí você já tem um modelo. Entendendo o modelo, você já sabe onde você pode melhorar ou não. E aí com esse modelo você começa a implementar melhorias, que não vem só de você, que vem do time. Que vem principalmente do time, né? Que quem está na linha de frente, né, fazendo. Quanto menos, e assim, tem que entender bem isso que eu vou falar, mas quanto menos envolvimento você como líder tiver com o seu time, quanto mais as pessoas forem capazes de tomar decisões, de fazer por si próprias, saber o que deve ser feito, melhor.
Se você tem que estar todo dia lá, faz isso, faz aquilo outro, acabou. Não tem como. Eu com a minha equipe hoje, a gente cria um negócio chamado de quarters. A gente pega um ano e a gente divide em 4 pedaços. Cada um desses pedaços são 3 meses. Dentro dos 3 meses, a gente diz assim, o que tem que estar concluído? Tem que estar concluído essa feature, esse produto, esse negócio. A gente dá as entregas, que são estratégicas para a empresa, que é a estratégica para mim bater minhas metas com os investidores, enfim, seja lá com quem for. A gente define isso. Eu defino os quarters do ano e, obviamente, eu tenho a minha visão de 3, 5 anos para frente, dependendo do negócio. Eu sento com os meus diretores dessas áreas e eu paro para eles, olha, o que vocês vão fazer? Isso, isso e isso. Dá para fazer? Aí eles falam assim, Christian, isso aqui não dá, vamos passar para o próximo quarto, isso aqui dá, isso não dá. Tem que deixar uma gordurinha para ideias que vão surgir, porque eu sou um cara hiperativo, surge ideia, vou passar pro time. Aí a gente chega num acordo e passo para eles. Acabou. Eu só vou cobrar o quarto 3 meses depois. Por quê? Eu tenho um time que sabe o que vai fazer, eu tenho um time que é capaz de priorizar, e quando eles não sabem, eles vão me perguntar, Christian, tem muita coisa, o que eu faço aqui primeiro? Essa é a pergunta que eles têm que fazer. Olha, o que eu priorizo aqui? Eu sou líder, eu sei o que é prioridade com relação à estratégia. Então tem que dizer, 1 é esse, 2 é esse e 3 é esse. Se o pessoal não sabe o que é importante, o que acontece? Os caras atendem quem? O grito. Exatamente. Eu tenho o cliente A, tenho o cliente B. O B tá gritando, faz o B. Mas cara, o A fatura 80% do teu negócio e o B fatura 1%. Sabe esse tipo de coisa? Então você está fazendo o que não é importante. Isso acontece muito com a agência digital. Eu tive uma e eu sei exatamente como é que funciona isso. O cliente que grita mais, geralmente, é o cliente que consegue as coisas mais rápido se você não tem um processo. Eu me lembro que quando eu coloquei um gerente de processos, de projetos, na verdade, dentro da agência, tudo mudou. Porque aí ele começou a falar, não, isso aqui tem que vir antes daquilo. E isso o pequeno empresário ele não tem, porque ele não tem um processo claro. Então ele não sabe o que vem antes do que. Né? Isso é uma doutrina. Eu lembro que eu tinha agência também, eu era o diretor de projetos de tecnologia da agência. E eu tinha uma sócia que era diretora comercial. E cara, todo comercial quer vender, quer ganhar comissão e tudo mais. E às vezes eu como diretor de projetos falava o seguinte, olha, o nosso quadro de horas está super alocado nesse mês. Não temos como acionar nenhum projeto novo. Já está lucrativo, já está dando certo, está ótimo. Aí daqui a passava 3 dias, o comercial chegava e falava o seguinte, e fechamos essa campanha com o banco, putz, caramba, super importante e tal. Aí eu olhava e falava assim, pessoal, isso aqui é mais 100 horas. Contrata freela. Aí você começa a entrar no modelo. Putz, quando você vê, você está pagando para fazer o trabalho. É isso mesmo. Então assim, tem que parar muito para entender o seguinte, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Eu acho que hoje, cortar clientes é muito importante. Não, eu tenho uma campanha do antigo Real que eu adorava. Nem todo dinheiro é igual. Porque é isso, né? Nem todo cliente que está acenando com dinheiro na sua frente é um bom cliente para você. Sem dúvida. Essa é uma coisa assim, é uma definição estratégica. Eu lembro que quando eu comecei a Tríade, eu tinha um cliente que eu queria e um cliente que eu não queria. A gente tinha no começo demandas de pequenas empresas assim, que nem tão pequenas às vezes, com 100 funcionários, 200 funcionários. E eu falava, não, eu quero vender para Coca-Cola, eu quero vender para Toyota, eu quero vender para o Santander, eu quero as 1000 maiores. E às vezes eu tinha que abdicar de um pequeno cliente para focar no grande. Isso me deu um know-how com a grande empresa. Mas foi uma decisão estratégica e também uma decisão de abdicação. Eu tive que abdicar de alguma forma, de algum momento atrás, de algumas coisas, para poder focar em outras. Então, o nosso papel é saber priorizar, saber automatizar e, ao mesmo tempo, também saber o que a gente deve fazer e o que a gente deve parar de fazer. Porque fazendo tudo, você não vai fazer nada. Ótimo. Não sei como é que está o teu horário, 4h10. Ou mais 5 minutos, 5 minutos, acho que a gente maravilha. E uma outra coisa que, até juntando um pouquinho essa questão do processo com o tempo e com os 8Ps, o que eu coloquei nos 8Ps? E você vai corrigir se eu estiver errado. Como eu fui empresário, tive pequena empresa também, eu sei muito quais são as dores do pequeno empresário. E tem 2 grandes dores que eu identifico, que é o que fazer e como que a minha equipe vai fazer, porque já que não vai ser ele que vai fazer, pelo menos é o melhor cenário esse. E quando você tem um processo, que aí tem lá os balões que falam o que fazer, todo o direcionamento, todo o processo, e as videoaulas, eu consigo responder essas 2 questões. E você vê que tem mais algum problema, porque aí quando a gente fala de pequeno empresário, muitas vezes a gente fala também de um executivo da multinacional que tem uma pequena empresa, que é a equipe dele de 20, 30 pessoas, de gerentes que vão gerenciar outros 500. Mas você percebe alguma outra dor, que é uma grande dor desse cara, em questão de processo, de tempo, de produtividade? Bem, tem vários, né? Uma das coisas é o seguinte, ele tem que saber medir o tempo e o retorno que aquilo vai acontecer.
Porque não adianta também a agência chegar para o pequeno empresário, às vezes que está querendo começar na internet, botar o seu negócio, por mais que ele tenha às vezes o método pronto para o cara nunca investiu R$1.000 numa campanha de AdWords. Ele não sabe o que vai acontecer. Então ele tem um medo. Então assim, é responsabilidade do cara dizer o seguinte, olha, você não se preocupa com o como, porque o como está aqui, a gente te dá um mapa. Isso tira o medo das pessoas. Tudo que é grande demais, as pessoas não fazem, elas procrastinam, elas adiam. Tem um monte de pesquisa que a gente fez lá na Tríade para mostrar isso. E o interessante, quando você dá caminhos curtos, pequenos passinhos, as pessoas começam a ter mais clareza, mais confiança e mais capacidade de execução. Então esse é o primeiro ponto, dizer o como muito claro, mas não só o como. Em quanto tempo que eu retorno isso? Então acho que você ter métricas, ter indicadores, faz uma diferença incrível dentro do teu negócio. Então assim, olha, você vai investir R$1.000, num período de mais ou menos tantos meses, isso aqui vai retornar, em média, tantos clientes, que é o que a gente tem de retorno dentro dessas campanhas. Se eu sou um pequeno empresário, eu vou fazer conta. Pô, eu vou gastar 1.000, vou demorar tanto, vou lucrar tanto. Vale a pena? Vale. Quando você tira essa barreira de vendas, você tira aquele timing de decisão. Você coloca o processo de decisão curto, economiza o teu tempo, o cliente economiza o tempo dele de ficar com medo e você vende mais rápido. Então acho que para todo mundo que implementar os 8Ps, acho que é assim, não tem que pensar. Não só vender, porque assim, o teu produto é incrível, mas como que eu tiro o medo do cara para aplicar os 8Ps? E tem uma questão de medo e uma questão de preguiça também. Sem dúvida. De olhar lá, mas eu vou ter que fazer isso? Ah, meu Deus. Christian, explica um pouquinho o que é o Tríade. O que você falou, Tríade, mas só para eles entenderem o que é. Tá. A Tríade é uma consultoria hoje especializada em produtividade. A gente tem uma área de treinamento, então presencial mesmo. A gente tem um treinamento online, que é um produto novo que a gente está lançando para público aberto, que geralmente a gente só foca nas 1.000 maiores. E a gente então agora, além das 1.000 maiores, também tem uma abertura para o consumidor. Né? A gente fez o nosso curso de produtividade pessoal e gestão do tempo, a gente fez uma versão dele online. Então com jogo, vídeo comigo, interação, bem interessante. E agora a gente vai vender para o público aberto. Esse era um produto que a gente só vendia para as 1.000, para empresa grande fechada e customizado para eles. Então agora a gente criou um produto novo que não era o nosso perfil. Então a gente tem essa área de treinamento, a gente tem uma área de consultoria para as grandes também, a gente tem uma área de software, que a gente tem um produto de gestão de produtividade, gestão de equipes, que é o NeoTríade. Então basicamente isso que a gente faz. Hoje no Brasil, das 1.000 maiores, a gente atende 54% delas, nos Estados Unidos das 100 a gente está em 12%. Então a gente se especializou nessas grandes. A gente tem quase 3 milhões de usuários desse modelo Tríade ao redor do mundo aí e bastante resultado. A gente tem muita métrica, porque a gente é o primeiro estatístico no mundo. Então assim, que diz o seguinte, você quer economizar tempo? Ok, a gente tem como medir antes, a gente tem que medir depois, em termos de horas, em termos de resultado, em termos de edição de urgência. O resto é achismo. Então hoje muita gente copia a gente, mas fala coisa assim, tipo, planeja dessa forma, planeja aquela outra. Mas por quê? Tem estatísticas por trás disso, tem matemática, a gente tem uma base incrível pesquisando dados sobre isso. Então, da mesma forma que os 8Ps, eu digo assim, por trás de processos, métodos, a gente tem padrões de comportamento. A gente tem padrões de coisas que dão certo e coisas que não dão certo. Quando você transforma esses padrões em alguma coisa que o cara muito rapidamente coloque no seu dia, coloque no seu marketing, o resultado vem muito mais rápido. É isso. Excelente. Christian, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você pelo seu tempo. Bate-papo. Imagina, pelo seu também. A gente está aqui correndo no aeroporto, mas foi um prazer enorme, principalmente de entender um pouco o que eu tinha lido aqui. Agora que você falou, algumas coisas ficaram mais claras, principalmente a questão dos processos e principalmente da estatística. Foi um grande prazer mesmo. Tenho certeza que quem está assistindo a gente também adorou. Christian, muito obrigado. Obrigado a você.